Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Atendendo a pedido aí de colegas advogados, irei fazer agora aqui uma aula acerca do procedimento processual do Juizado Especial Cível, tá bom? É um procedimento sumaríssimo, ou seja, um procedimento rápido, mas que tem aí alguns detalhes que geram dúvidas quando o profissional atua aí na prática advocatícia. Então vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo para que você não se perca aí dentro desse procedimento. Vamos lá. Lembrando que essa aula ela é destinada para advogados, então, por óbvio, eu vou explicar aqui como funciona na prática advocatícia aí todo esse procedimento, ok? E vou dar dicas também. Vamos lá. Primeiro que você, advogado ou advogada, irá formular a petição inicial, né? Então você vai criar a peça aí inicial para requerer a tutela jurisdicional em favor do seu cliente. Por óbvio, a partir do momento em que o Poder Judiciário recebe essa peça inicial, eles irão marcar uma data de audiência de conciliação. Então haverá aí a designação de uma audiência de conciliação. Beleza. O que acontece a partir desse momento? O seu cliente, ele não pode faltar a essa audiência de conciliação. Por quê? Se o seu cliente for o autor, por óbvio, a ausência dele nessa audiência de conciliação acarretará ao julgamento sem resolução de mérito do processo. Então é muito importante que, se você estiver advogando em favor do autor, que você diga para ele que ele deve comparecer aí à audiência de conciliação. Tudo bem? E, por óbvio, se o juiz julgar sem resolução de mérito por conta da ausência do autor, nós temos aí a chamada litigância de má-fé, e o juiz poderá condenar também o seu cliente autor a pagar as custas processuais aí por ter movido a máquina judiciária à toa, né? Porém, cabe ressaltar que você, excelente profissional, pode muito bem, provando para o juiz existência de força maior que impediu de o seu cliente ir a essa audiência, como por exemplo, o seu cliente contraiu aí coronavírus e por conta disso ele não pôde ir à audiência de conciliação, porque ele havia sido internado ali no dia da audiência. Então, desse modo, você vai juntar o laudo médico, né, para que o juiz entenda que houve causa de força maior e não condene o seu cliente a pagar as custas. Tá bom? Por outro lado, se você estiver advogando em favor do réu, você também deve cientificá-lo de que ele precisa comparecer nessa audiência de conciliação. Por quê? Porque a ausência pode acarretar aí em revelia e, por consequência, também nos efeitos de revelia. Então, olha só, se o réu se ausentar, haverá aí a revelia e o juiz poderá também julgar também os efeitos da revelia contra o réu, e desse modo o juiz poderá julgar o feito aí antecipadamente, tá bom? Então se atente a esses dois detalhes. Agora vamos lá. O autor e o réu compareceu lá na audiência de conciliação. Ótimo. Se essa audiência de conciliação restar frutífera, então teve acordo, olha só, houve acordo. Então, se houve acordo, o que acontece? A juíza irá fazer uma decisão homologatória para que esse acordo produza efeitos. E esse acordo se tornará um título executivo judicial. Porém, se a audiência restar infrutífera, olha lá, não houve acordo, aí nós teremos os próximos procedimentos do juizado especial, que será qual? O juiz fará um despacho designando a data para a audiência de instrução e julgamento. Então essa daqui é a audiência, vou marcar aqui embaixo, tá? Ó. Audiência
de instrução e julgamento. Marcou a data para audiência de instrução e julgamento? Ok. Nessa data de audiência de instrução e julgamento, o juiz ele analisará a contestação do réu e também irá analisar aí as provas apresentadas tanto pelo autor como pelo réu. Então, é dentro dessa audiência de instrução e julgamento que o réu vai apresentar a sua contestação. Então, perceba que dentro de um ato processual, nós temos aí três fenômenos processuais. Primeiro, que o réu vai apresentar a contestação. Segundo, que o juiz vai, dentro dessa fase de instrução e julgamento, analisar as provas apresentadas pelo autor e pelo réu. E, por fim, o juiz irá aplicar, ou seja, proferir a sua sentença. Então, perceba que dentro de um só ato haverá três fenômenos processuais, tá bom? Porque o juizado especial cível ele preza pela celeridade. Então, para que seja aí um procedimento sumaríssimo, o juiz, por óbvio, ele vai compactar aí as fases processuais. Lembrando que nessa fase instrutória, ou seja, nessa audiência de instrução e julgamento, você, como advogado do autor ou advogado do réu, já deve comparecer a essa audiência com as testemunhas, com laudos técnicos periciais. Não é pedir prova pericial para o juiz, porque isso aí é só na vara civil, só no procedimento comum, ok? É laudos técnicos, é laudo simples para que o juiz possa ali analisar no momento de proferir a sentença, tá bom? Então o juiz vai analisar as testemunhas, que pelo juizado é até no máximo 3 que você pode levar, vai analisar também laudos técnicos periciais e também provas documentais que tanto o autor apresentou aqui na sua petição inicial, como o réu apresentou aqui na sua contestação. Tá bom? A partir disso, o magistrado ou a magistrada vai proferir a sentença. Ao proferir a sentença pode ser de total procedência, a sentença pode ser de total improcedência e de parcial procedência, tá? Então vamos lá. Então a gente pode ter total, parcial e também improcedência, tá? Improcedência. Total procedência. Vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Ó. Procedência, parcial procedência ou improcedência. Aquele que tem prejuízo nesse ato aqui, em que o juiz profere a sentença, poderá interpor o chamado recurso inominado, tá? Olha só, se atente ao nome, ó. Recurso inominado. E aqui surge uma grande dúvida para quem está começando a atuar aí na prática advocatícia no juizado, sobre qual é o momento correto para se pedir a gratuidade de justiça. Muitos advogados têm dúvida. Então, olha só, anota a pergunta aí. Qual é, deixa eu ver se tem um espaço aqui, ó. Qual é o momento oportuno para requerer a gratuidade, vou colocar GJ aqui, ó, de justiça, tá bom? Por que isso gera dúvida? Porque nós sabemos que um procedimento de primeiro grau do juizado especial cível, ele já é gratuito por lei, de acordo com o artigo 54 da Lei 9.099, tá? Então esse procedimento aqui de primeiro grau, ele já é gratuito, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para vocês não confundir. Eu vou grifar aqui de amarelinho, ó. Então todo esse procedimento aqui dentro dessa bolinha redonda que eu fiz, tá, ó? E agora eu estou grifando de amarelo. Todo esse procedimento aqui, ele é gratuito por lei. Porém,
No momento em que você interpõe um recurso inominado, você deve recolher as custas recursais. E como é valorado as custas recursais? As custas recursais, ela é valorada do seguinte modo. Você deve recolher 4% do valor da causa, tá? 4%, vou colocar aqui, ó, do valor da causa. E onde está o valor da causa? Lá na petição inicial, aqui, ó. Peraí que eu vou mudar de cor aqui, vou fazer um vermelhinho, para você fazer um roxinho aqui, ó. Lá na petição inicial está o valor da causa, tá? Beleza. Então é 4% do valor da causa, mais, olha só o que eu estou dizendo, hein? Mais 2%, vou até anotar aqui embaixo, ó, 2% do valor da condenação. E onde vai estar esse valor da condenação? Na sentença. Vou colocar aqui entre parênteses, ó. Sentença, tá? Você vai encontrar lá na sentença e o valor da causa, petição inicial. Então, esse é o valor que você deve recolher como custas recursais. E aí a gente agora volta para aquela pergunta. Iago, qual é o momento mais oportuno para requerer a gratuidade de justiça? Muitos advogados pedem já na petição inicial, tá? Mas não é o momento oportuno na petição inicial. Claro que se você tem essa prática, se você faz isso, não vou dizer que o juiz vai mudar o conceito do seu processo, vai mudar o conceito por você por conta disso. Claro que não. Mas o momento mais oportuno é quando você interpõe o recurso inominado. Então, na peça recursal do recurso inominado é que você vai requerer a gratuidade de justiça, tá bom? Então eu vou apagar aqui o quadro só para mim anotar aqui esses requisitos. Então, quando você interpor o recurso inominado, então aqui tem a sentença, desfavoreceu o seu cliente, seja ele autor ou réu, você vai lá e interpõe o recurso inominado. Ao interpor o recurso inominado, você poderá fazer aí o pedido de gratuidade de justiça. Olha como é simples. Gratuidade de justiça. E aí, para fazer o pedido de gratuidade de justiça, não se esqueça dos seguintes documentos. Vou anotar aqui embaixo, ó. Declaração de hipossuficiência. Então, seu cliente deve assinar uma declaração de que ele é hipossuficiente. Tá? E também nessa declaração é importante você se atentar a esclarecer para o magistrado que o seu cliente não atinge, não tem renda de até 3 salários mínimos, tá? Mensais. Declaração de hipossuficiência. Beleza, declaração de hipossuficiência. Também cópia dos 3 últimos olerites, caso o seu cliente esteja trabalhando, para comprovar qual é a renda mensal dele. Além disso, cópia aí dos detalhes do imposto de renda, tá, do último ano, para que o juiz possa perceber que ele não tem uma renda grande aí, porque pode ser que ele seja um empresário, pode ser que ele também atua como autônomo, e aí o juiz precisa descobrir como que é o imposto de renda dele. Então, você demonstrando isso aí dentro do seu recurso inominado, você pode muito bem conseguir a gratuidade de justiça. Tá bom? Então, perceba que aqui no primeiro grau, vou mudar de cor aqui só para você não confundir, aqui no primeiro grau de jurisdição do procedimento sumaríssimo do juizado, você está resguardado pela gratuidade de justiça. Isso aqui ficou meio estranho, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. Você ficou resguardado pela gratuidade de justiça, tá? Primeiro grau. Porém, no colégio recursal, ao interpor o recurso, você pode fazer sim o pedido de gratuidade de justiça, tá? Para que você não recolha estas custas que eu já expliquei, que vai ser 4% do valor da causa
e 2% do valor da condenação. Tá? Então se atente a isso. Quanto às decisões interlocutórias que existem aqui no âmbito do juizado. Aí tem uma grande pergunta. Será que eu posso interpor agravo de instrumento? A resposta é sim. Você pode em casos excepcionais. E esse agravo de instrumento, tá? Então imagine que aqui você fez um pedido de tutela, tá? Tutela de urgência aqui. Juiz, preciso de uma tutela urgente, porque senão meu cliente vai ter um grande prejuízo. Você pode pedir tutela no juizado especial? Você pode sim. Lembrando que você só pode pedir tutela cautelar e antecipada. Nunca a tutela antecedente. Tá? Aquela tutela lá do artigo 304 do CPC, que vai até o 309, salvo me engano. Então a antecedente não pode, mas a tutela cautelar e antecipada você pode. E aí o juiz faz uma decisão, tá? Aqui ó, o juiz decide, decisão interlocutória, sobre essa tutela. Negando essa tutela. Ó, eu, o juiz, vou negar a tutela. O que você pode fazer? Se de fato existe aí um grande perigo de demora, você pode sim interpor o agravo de instrumento. Então você pode, vou anotar aqui, ó, você pode interpor agravo de instrumento, colocar AGI, agravo de instrumento, para quem que você vai dirigir esse agravo de instrumento? Para o colégio recursal, tudo bem? Então é o colégio recursal que vai analisar esse agravo de instrumento seu. E você pode pedir aí efeito suspensivo ativo, tá bom? Nesse agravo de instrumento aí seu. Porém, se for aí uma decisão interlocutória e não existe um perigo de demora, não existe aí algum risco aí de vida do seu cliente, algum risco muito grave de uma decisão, você pode muito bem impugnar essa decisão interlocutória dentro do seu recurso. Olha só minha flechinha indo lá, ó, inominado, tá bom? Então, dentro do recurso inominado, você pode discutir essa decisão interlocutória, que não foi concedida aqui um pedido seu, dentro do seu recurso inominado. Tá bom? Ó, dentro do recurso inominado, no momento em que você estiver impugnando a sentença. Então, perceba que essas decisões interlocutórias, elas não precluem. Tá? Elas não precluem. Você pode muito bem impugná-las dentro desse recurso inominado. Belezinha? Então, olha só. Esse é o conhecimento que você precisa adquirir para começar a advogar aí no Juizado Especial Cível. Espero ter te ajudado, espero ter suprido aí todas as suas dúvidas. E caso você tenha mais dúvidas, pode comentar aqui abaixo, que assim que eu tiver tempo, né, eu vou parar um pouquinho para ler e aí eu vou responder para vocês. Tá bom? Um forte abraço e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com o seu colega advogado ou advogada, ou também se você é estudante de Direito e gostou do conhecimento, compartilha com seus colegas de faculdade. Até a próxima aula. Um forte abraço e fique com Deus.